tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seguimos o nosso propósito. Amados, nos últimos dias nós vimos uma série de condições para que Deus nos envie o verdadeiro avivamento. Nos humilharmos diante da presença dele, arrependimento, santificação, fé, oração, jejum, buscar a Deus, colocar o foco em Deus. E nesse capítulo 14, nós iremos ver que nós estamos hoje num caminho sem retorno. É isso mesmo, né? Nós estamos numa travessia sem retorno. Jesus nos disse assim: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amados, nós estamos numa travessia sem retorno. A maioria dos cristãos que experimentam um avivamento pessoal testemunha uma mudança radical de vida. Se a gente perguntar qual foi o acontecimento mais importante das nossas vidas, sem dúvida vamos responder: o novo nascimento em Cristo. Mas e se a gente pergunta, e depois? Depois, qual é a sua maior experiência? E nós vamos ouvir diversas experiências individuais no mundo espiritual. Experiências essas que foram renovados, transformados, avivados. Irmãos, o novo nascimento ele é pontual, acontece uma vez só, mas o avivamento ele pode acontecer várias vezes, de diversas formas, e deve acontecer. E nós vamos falar aqui sobre dois grandes exemplos que aconteceram, de acontecimentos que avivaram o povo de Deus. Um foi a travessia do Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Está lá em Êxodo capítulo 14, no versículo 21 e 22. Irmãos, podemos comparar o avivamento espiritual com essa passagem. Olha só, Deus sopra o vento do Espírito, as águas se dividem e temos que atravessar para o outro lado, saindo da pressão e opressão dos inimigos da nossa vida cristã. Chegamos do outro lado e vemos o inimigo ser envergonhado. O mar volta à sua condição normal, mas agora estamos do outro lado. Deixamos a vida cristã morna, sem poder, sem fruto, sem direção, e agora estamos do outro lado, o lado da bênção de Deus, o lado seguro e com grande expectativa diante de nós. Um outro grande acontecimento se deu na passagem do Rio Jordão. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Está em Josué capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse segundo acontecimento acontece diante do Rio Jordão. O povo estava caminhando em direção à terra prometida. Agora não tinha mais um inimigo atrás deles, mas tinham que experimentar o poder da presença de Deus que estava ali representado através da Arca da Aliança. Novamente encontramos uma experiência marcante e transformadora. O avivamento espiritual é assim: atravessamos para o outro lado e agora o povo de Deus levanta um marco, um memorial, que está lá em Josué capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala sobre o memorial em Gilgal. Seguindo as instruções do Senhor, eles tinham acabado de atravessar de forma maravilhosa o Jordão, e Deus fala a Josué para erguer um memorial com 12 pedras retiradas no meio do Jordão por 12 homens, um de cada tribo. Irmãos, os avivamentos do passado, e esses memoriais deixaram marcas e testemunho para mostrar que Deus é poderoso para fazer a mesma coisa em nossa geração. Só que hoje o memorial sou eu e é você. Somos nós somos o memorial do Senhor, para que todos olhem para nós quando vivermos verdadeiramente o avivamento e olhar para nós e poder falar: o Senhor continua operando, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua fazendo milagres. Deus quer fazer de mim e você o memorial dele nessa geração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E nós estamos num caminho, numa travessia onde não podemos olhar mais para trás e principalmente pensar em voltar. Deus te abençoe.
tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás.